Boa noite, meu nome é Pedro Daneman, queria agradecer à ABC por esse espaço de trazer um pouco mais sobre o Realizando Seu Curta-Metragem aqui, esse curso que a gente já fez algumas vezes, que tem sido um grande sucesso, assim, as experiências que a gente teve foram muito boas. Enfim, quem estiver assistindo a gravação depois, esse encontro foi no dia 8 de janeiro, às 19 horas. Vou dar uma breve explicação aqui do que é. Marcelo, você está ouvindo? Tô ouvindo. Você veio para saber mais do curso mesmo? Eu trabalhei cerca de 10 anos como editor de imagem, trabalhei em produtora, assim, a parte da edição para frente eu conheço bastante, assim, mas eu tô fora tem algum tempo, eu tô querendo me atualizar nas coisas que eu já sei e aprender as coisas que eu não sei, porque eu tô querendo fazer um documentário, a princípio seria um curta-metragem, e toda essa parte que fica antes do material chegar na ilha é que eu estou precisando aprender, né? Então a minha ideia com o curso é essa. Uma das perguntas que eu ia até te fazer seria se o curso também se aplica a filmes documentais, porque pelo que eu vi ali talvez seja mais para ficção. Aí eu queria te ouvir também. Não, então, deixa eu começar um pouquinho antes disso, que aí eu entro mais especificamente nessa questão que você trouxe. Tá. Porque a gente, enfim, as pessoas vão assistir esse encontro aqui depois, e aí a gente chega nesse seu ponto, tá bom? Tá bom. O curso, Realizando Seu Curta-Metragem, ele tem a ideia de ser um curso introdutório, né? Para as pessoas entrarem no mundo audiovisual. E aí, eu trago isso um pouco da minha história, né? Que eu estudei na Alemanha, numa escola que se chama Academia de Cinema, e que era muito aprender fazendo, né? Aprender fazendo os filmes e angariando a sua técnica e o seu jeito de fazer filme através da experiência mesmo nos projetos que cada um produzia, né? E aí eu tentei trazer isso para a minha experiência aqui no Brasil, quando eu voltei. Primeiro eu comecei a fazer um documentário, inclusive, com adolescentes de abrigo, né, que moram em abrigos. Hoje em dia a gente chama de URS, né? São adolescentes que não podem conviver com as suas famílias por algum motivo, em seus territórios de origem. Comecei a fazer um documentário com eles. Esse documentário e essa convivência com os equipamentos de cinema e tal, a garotada começou a pedir para fazer filmes, né? E a gente começou a fazer uma oficina lá. E eu comecei a aplicar, de forma ainda experimental, a forma com que eu tinha sido, né, introduzido ao mundo audiovisual quando eu comecei lá na escola de cinema, na Alemanha. E aí, uma aproximação com o mundo audiovisual muito intuitiva, né? E então essa oficina de cinema ela é um curso introdutório para a gente ter acesso a questões técnicas. Então, assim, se você quer falar mais sobre filmagem, sobre captação de áudio, sobre decupagem, sobre roteiro, isso tudo está dentro desse curso. Mas além disso, é um curso muito de você colocar o seu projeto para ser avaliado pelos seus pares, mas não só avaliado, mas para participar de um esquema de brainstorming, assim, sabe? Então, é um curso introdutório para quem quer começar no audiovisual, mas também eu acho que é muito um curso para quem está com um projeto na gaveta e que quer colocar ele na roda para ter input de outras pessoas, né? Tanto os seus colegas que vão fazer o curso, quanto eu, como pessoa que está facilitando esse curso, de ver quais são as possibilidades, o que você pensou, né? E o que a gente pode pensar além para você ter um projeto que seja robusto, enfim, que tenha ouvido outras vozes, enfim. Eu acho que é importante na hora da criatividade inicial, principalmente quando o projeto ainda está bem nascendo, de você jogar ele em alguns ambientes protegidos, né, como é o caso dessa quase oficina, né, e ver o que sai de ideias, enfim. E aí a partir dessa ideia, eu acho que a chance do projeto se encaminhar é muito grande. Eu também acho assim que além de ser um curso para quem tem
já uma ideia na gaveta, às vezes para quem tem uma ideia vaga também, porque às vezes eu tenho uma ideia vaga sobre um documentário que eu quero fazer, mas eu ainda não sei exatamente qual vai ser a minha trajetória ali, né? Qual vai ser a minha dramaturgia, por onde eu vou abordar o tema que eu quero abordar. Não sei ainda qual é o estágio do seu documentário, mas muitas vezes é assim, né? Eu tenho um tema, mas eu ainda não sei por onde que eu vou, qual vai ser a linha que vai conduzir essa história, né? E eu acho também um bom curso para isso, para colocar, talvez ajudar a achar uma linha, né? Dentro de um tema maior. Além disso também, às vezes as pessoas vêm com algumas ideias de um longa-metragem, e aí no curso eu acho que também é uma boa oportunidade para testar essas ideias, assim, né? Fazer, em vez de, né, já que você tem uma ideia, enfim, alguém que tem uma ideia de um longa-metragem, vem para o curso e a gente tenta extrair dessa ideia maior qual que é a ideia fundamental, né? A questão mais substantiva que resume esse tema. E aí talvez tentar realizar isso dentro desse curso, através de um curta-metragem. Né, às vezes tem alguns projetos muito grandes que antes de virarem um projeto grande, eles são lançados em forma de um curta-metragem, né? Às vezes tendo uma estética que é o que depois aquele diretor quer trazer depois no longa, ou a própria história, alguma assinatura que seja, de fato, a coisa mais fundamental da ideia, né? E aí, o curso é tanto para ideias de ficção quanto para documentário. Na verdade, é muito aberto, assim, né? Não sei se você já viu alguma premiere desses nossos cursos, que tiveram algumas. Os projetos são muito diversos. Sempre tem documentário, ficção, às vezes tem videoclipe. Eu sempre falo, cara, se a pessoa quiser fazer um poema filmado, enfim... A ideia é justamente ser uma oficina que a gente possa ir para qualquer lugar dentro do audiovisual, né? Usando as ferramentas que a gente vai apresentar no curso. Mas, assim, especialmente para documentário, eu tenho um carinho muito grande, porque eu acho que é a parte do audiovisual que me aproximo mais, assim. Então, enfim, se você fizer o curso, vai ser bem legal, Marcelo. Enfim, é isso, é um curso que a gente aborda desde o início mesmo, dos temas, cada um traz os seus temas, a gente joga na roda de onde veio esses temas, por que isso está próximo de você, né? Por que aquele tema é fundamental, por que de fato você quer falar sobre esse tema, né? Talvez entender também, né, às vezes as pessoas que participam do curso são muito diversas, então entender de fato essa ideia veio de você, é isso mesmo que é o seu tema mais necessário de sair de você, né, como autor, e às vezes as pessoas vêm com uma ideia e mudam, né, a partir desses encontros. Trabalhar criativamente mesmo dentro desses encontros, as ideias que vão surgindo, né? E a partir desses temas a gente vai falando de roteiro, a gente vai falar de roteiro de documentário, roteiro de ficção. Óbvio que é um curso relativamente curto, então as coisas são não tão aprofundadas, mas aprofundadas o suficiente para que a gente consiga fazer os projetos, né? E aí eu falo de filmagem, bastante de filmagem com celular, porque é também a ideia de que seja um curso que seja democrático, que qualquer um possa fazer um filme, né? Mas a pessoa que tem acesso a uma câmera, a gente fala também sobre a filmagem com as câmeras, a gente pode ver caso a caso também, se você tiver uma câmera específica ou acesso a alguma, ou quiser alugar uma, enfim. Mas, enfim, muitos dos alunos fazem os filmes com celular e os resultados são muito legais, assim, né? Atualmente dá para fazer muita coisa legal com celular. E aí a gente fala de edição de som, fala de colorização, fala depois sobre eventuais festivais onde os filmes possam encaixar.
E aí cada aluno vai trazendo um pouco também de como foi essas experiências, porque as aulas, os encontros, né, são separados por uma semana, né? E é nessa semana que tem de pausa entre os encontros é onde geralmente os filmes acontecem, né? Depois da última aula ainda tem um tempinho, também as pessoas costumam filmar depois da última aula e editar alguma coisa, enfim. Eu tento sempre estar por perto, assim, para acompanhar os projetos, e no final a gente tem uma amostra. E aí a amostra é o grande encontro, a festa, onde todo mundo mostra os seus filmes, e é geralmente uma coisa muito legal, assim, porque muita gente vem assistir, amigos, familiares, geralmente sai matéria em algum lugar, de que os filmes saíram e tal. E eu acho que pelo formato, assim, curto, assim, que é esse curso, tende a suscitar, assim, bastante a criatividade mesmo dos autores, e aí saem filmes muito diferentes, assim, muito inesperados. Eu acho que também porque a gente tem essa moldura do tempo, né, de poucas semanas, ela ajuda a criatividade, né, um pouco, assim, eu acredito, né. Se a gente for pensar no Coutinho, né, falando de documentário, ele costumava se colocar dentro de algumas molduras e que ele respeitava fielmente, né. Quando ele foi filmar o Edifício Master, não sei se você viu, Marcelo, acredito que sim, os assistentes deles acharam um personagem incrível, só que era do prédio do lado do Edifício Master, ele não foi filmar. Apesar do prédio do lado do Edifício Master ter basicamente as mesmas características do Edifício Master, né? Um prédio grande com apartamentos de kitnet, enfim. Mas ele respeitava muito essas imposições que ele se colocava, porque isso ajuda, né? E eu acho que isso é um pouquinho o que o curso permite também, né? Se a gente pode tudo, né? Uma produção sem uma data estabelecida de quando que tem que terminar, né? Pode filmar em qualquer lugar, com qualquer material. Muitas vezes a gente se perde nessa amplitude tão grande, né? E aí a gente tem algumas molduras mesmo que ajudam a gente a se focar em alguma coisa, ajuda muito na nossa criatividade, na nossa produção. Bom, pelo menos é o que eu tenho observado, assim, pelos resultados que a gente tem tido nos últimos cursos, né? Tem sido bem legal. Enfim, depois da mostra, os filmes a gente ajuda um pouquinho ali para que sejam enviados para os festivais, e alguns filmes dos cursos já estiveram em alguns festivais, então, assim, tem muito espaço, assim, para o curta-metragem, né? Principalmente em festivais. Então, acho que é uma boa entrada, assim, para quem está querendo começar no audiovisual. Mas, de qualquer forma, Marcelo, eu estou curioso, assim, qual é o tema aí do seu documentário? Bom, a ideia do documentário é fazer um... Bom, antes só fazer uma outra pergunta, porque pelo que você falou aí, eu estou entendendo que o documentário, o curso, ele abarca vários tipos de proposta. Então, por exemplo, se eu venho com uma proposta, ele funcionaria. Se eu não tenho proposta nenhuma, posso pensar no roteiro, a gente desenvolve o roteiro e faz o curta. Seria isso, né? Sim, total. Muita gente vem sem ideia nenhuma também. E a ideia surge durante o curso. Entendi. O documentário é sobre um bar que existiu em Niterói, bar de rock, e que acabou, já tem uns 15 anos, mas eu conheço as pessoas do bar, e as pessoas vão falando, assim, que, pô, era maneiro, que não sei o que lá, e as pessoas, todas as comunidades que se formaram a partir desse bar, né, as amizades, os casos. Niterói tem uma cena de rock bem interessante, né? Então as pessoas frequentavam, tinha motociclista que frequentava, né, de grupo de motociclista, e tinha uma galera tem até a galera que faz sucesso hoje que tocou lá, e a dona do bar é minha mulher. Então... Mas o bar existe ainda? Não existe.
Ela era a dona, né, quando existia. Ela era a dona, então é a partir dela que vai sair essa questão toda. Eu vi ali uma oportunidade de contar uma boa história, foi por isso que eu apresentei o tema para ela, todos eles gostaram muito, então agora é se organizar para fazer. Uhum. Ah, não, esse tema com certeza dá pano para manga. Tem muita... hoje em dia, assim, tem enfim, tem coisas que já passaram, né, que estão no passado, assim, são sempre um pouco um desafio do documentário, que é como é que você conta da melhor forma algo que já passou, né? Óbvio que a primeira coisa que a gente pensa são as entrevistas, né? As entrevistas com as pessoas que estiveram lá e tal, né? E aí é bem, assim, filmicamente pensando, é importante pensar em protagonistas fortes, assim, né? Que tenham um apelo ali. Bons personagens, né? Bons personagens, que aí isso com certeza leva muito o filme, né? Bons personagens. Mas ao mesmo tempo, assim, você... hoje em dia o pessoal usa vários recursos para contar coisas que aconteceram, né? Para além das entrevistas, né? Às vezes o pessoal usa animação, né? Para contar uma história que já aconteceu. Tem recriar cenas, né? Tem... há um tempo que o documentário híbrido tá em voga, assim, né? Que mistura um pouco ficção com um documentário, né? Então você pode recriar alguma cena, enfim, que aconteceu nesse bar, que seja icônica, né? Enfim, pensar formas de traçar esse enredo, enfim. E também o bar é com certeza um bom agregador em termos de roteiro, né? Assim, a partir do bar tudo acontece, né? Mas teoricamente você poderia pensar em algo até mais específico do que o bar. Não sei, você poderia contar a história do bar a partir da perspectiva, sei lá, de um whisky que está há 80 anos ali naquela prateleira, sabe? Aquele whisky que viu o bar nascer e viu o bar acabar. E aí esse whisky conta a história do... Não sei, estou viajando aqui, mas tentando entender de onde que a gente pode traçar essa linha condutora do documentário, né? Para ficar o mais amarrado possível, né? Por exemplo, o Patrício Guzmán, sabe quem é? É um documentário. Se você me falar, talvez eu lembre. Ele fez Nostalgia da Luz. Ele é um cineasta chileno, enfim. E ele tem um livro que ele fala assim, que ele tem... ele deu o nome de dispositivos, né? Os dispositivos que levam ao documentário. Então, por exemplo, no documentário do bar, um dispositivo poderia ser, sei lá, um garçom fala sobre os personagens que ele encontrou durante os 15 anos de trabalho nesse bar. E aí ele vai sendo a linha condutora desse documentário. Através das histórias dele, a gente vai indo nas pessoas e tal. Né? Um clássico, alguém que leva a história. O dispositivo é isso, é o rio por onde a história anda, né? É tipo uma estrada, assim, por onde a história vai o filme vai se locomover mesmo, assim, né? E aí o Patrício Guzmán traz alguns dispositivos, assim, por exemplo, um livro pode ser um dispositivo. Uma cineasta, ela queria falar sobre amor, sexo. Ela queria falar sobre sexo na terceira idade. E aí ela poderia chegar para as pessoas, entrevistar elas sobre como é a vida delas sexual, entrevistar um médico, entrevistar um especialista, sei lá. Ela pegou um livro do Drummond, de dispositivo, né? E o livro do Drummond era o seguinte, ela chegava para as pessoas em Copacabana e perguntava assim para as pessoas já mais velhas mesmo, assim, né? A senhora conhece o Drummond, né? Ah, claro, adoro. Você leria um trechinho de um livro dele pra gente? Aí, sim, eu poderia ler. Aí ela dava o livrinho, só que o livro era um livro dele, pornográfico, né? Super explícito, assim, em certas... Só que, óbvio, com certa uma elegância, né? E aí as senhorinhas começam a ler, os senhores começam a ler e começam a ficar vermelhos de vergonha, mas continuam lendo, e aí
aquilo suscita memória, suscita papo, suscita risada, enfim, e a partir do livro ela consegue trazer esse assunto, né? E é um dispositivo super criativo, né? E super funciona. O documentário é bem legal, tem no YouTube. Eu não lembro o nome, posso procurar depois. Tem um outro documentário que o cineasta ele queria fazer um filme sobre o Camboja, né? O Camboja depois de anos de guerra. E aí a mesma coisa, por onde ele começa, com quem que ele fala, né? E aí nessa época que ele estava querendo fazer o filme, estavam reconstruindo uma estrada que cruza o país. E aí ele resolveu seguir essa construção dessa estrada, né? E passando pelos diversos cenários, né, do país, conversando com as pessoas dos diversos lugares através dessa obra. Então a obra foi conduzindo o filme dele. Um outro que queria fazer sobre futebol, sobre documentário sobre futebol, e ele não podia filmar no campo, porque no campo você tem que pagar direito de imagem, enfim, não sei o quê. E aí ele fazia, o documentário era só dentro do vestiário. E aí você tinha a expectativa do jogo, aí depois você tinha o intervalo, você sabia se o jogo estava bom, se estava ruim, no final você sabia se tinha sido ótimo. Enfim, você ia vendo o que estava acontecendo através da reação dos jogadores, só no intervalo durante um campeonato. Então o dispositivo foi aquele, foi o vestiário. Então, assim, num bar, eu já pensei na garrafa, mas poderia ser outro, né? O que poderia levar essa história? Não sei, talvez você tenha alguma ideia agora. Essa questão da garrafa que você falou é uma coisa interessante, né? Eu teria que conversar mais, descobrir elementos ali constitutivos do bar para ver o que poderia ser, porque a primeira ideia que ficou na minha cabeça é mais a comunidade que se formou ali, né? As pessoas falando, porque era assim, aí tinha aquele fulano que ia lá, e tinha não sei o quê, e aí depois veio a lei seca, e aí bababá, que não sei o quê, bababá. Justamente o problema é justamente esse, é tanta opção, né? Que a gente tem que parar e definir um caminho. Entender o caminho e talvez até o recorte, né? O recorte, assim, né? Enfim, é óbvio que isso você que é editor, às vezes a coisa surge até na ilha de edição também, né? Ainda mais em documentário, às vezes você vem com uma ideia e a ideia não funciona, ela fica meio forçada, e na ilha de edição você descobre que você pode ir por outro caminho, também é possível, ainda mais num ambiente desse que vai ter várias histórias e várias lembranças. Mas eu acho interessante, assim, entender dentro desse teu tema, né, que é o bar, qual que é, e a comunidade que se formou, né, qual que é o suco, o sumo do suco, sabe, o que é a coisa mais incrível, assim, dessa história. E aí, partir dela, assim, para buscar o filme, sabe? Uhum. Talvez, assim, se é um bar de rock, né, tem um recorte musical também, que talvez seja algo que influencie também, né? Não sei. Sim. Teve bandas que tocaram lá, assim, teve bandas que sumiram, bandas que algumas ficaram, tem gente que toca aí até hoje, né? Sim. Aham. Assim, quando eu comecei a pensar nisso, eu acho que eu estava no caminho meio invertido, de uma certa forma, porque eu tô fora desse mundo há mais ou menos mais de 15 anos. Então, por exemplo... Do rock? Não, da edição. Tá. Do vídeo, né? Porque em 2008 eu migrei comecei a trabalhar com TI e a edição ficou como uma coisa acessória. Então, por exemplo, eu comecei a ver questão de formato, qual é o equipamento que eu vou ter para editar, qual é o que eu vou captar em que, se vai ser 4K, se vai ter Full HD, se tem... Eu até conversei com o Cavia, né, da locadora, né, que o Cavia filma muita coisa. Aí conversei com ele sobre formato, o que está se usando, qual é o foco, blá, 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 blá. E, enfim, coisa que eu tenho que ainda arrumar, definir na minha cabeça, né? Tá muito esparso ainda. Foi essa a imagem, a ideia de procurar o curso para alinhar um pouco mais as minhas ideias, a minha história, né? O que eu já consigo, que eu tenho de trabalho, assim, de experiência,
passa a parte de desenvolver roteiro, que é um negócio que eu acho muito maneiro, muito interessante, e justamente fazer o que você falou, definir um escopo, porque senão você fica perdido, né? Não, eu acho que a questão do equipamento, ela tem sua importância, com certeza, mesmo, né, saber as possibilidades, assim, mas não é o mais fundamental agora, assim, eu acho, é mais entender mesmo qual filme que você vai contar, né? E calma aí, que travou você? Tá me ouvindo? Tá. Não, para mim você tinha parado aqui, voltou agora. Agora voltou, né? Voltou. Então, Então, o que eu disse assim, os equipamentos são importantes para saber quais são as possibilidades, mas assim, agora, assim, fundamental ele não é no momento, para a tua ideia ainda, né? A gente ainda está antes disso, eu acho. Que é entender qual a história que você vai contar. É um filme triste, é um filme engraçado. Talvez assim, talvez o que eu falaria assim no curso, da primeira para a segunda aula, é você me trazer 1 minuto de alguém falando alguma coisa sobre esse bar, entendeu? Para ter uma noção, sabe? Algum personagem teu, o primeiro personagem que te vem na cabeça. Bota ele para falar 1 minuto sobre a primeira coisa que vem na cabeça dele do bar. Como é que fechava o bar? Era difícil fechar porque a galera não queria sair. Enfim, entender as peculiaridades dele. Se ainda existe alguma coisa ainda física? Existe. Hoje ele é um salão de cabeleireiro, né? Mas Isso é engraçado também. Hã? Isso também é meio engraçado, assim, né? Sim. Também pode entrar de alguma forma. É uma coisa que eu pensei em fazer uma modelagem 3D dali, tentar de alguma forma recriar, mas aí eu fico também com cuidado para não começar a pirar na batatinha, né? Porque animação 3D, vou ter que achar alguém para fazer, isso toma tempo, né? Grana, enfim. E tem que ver se tem um motivo, assim, né, também, de ter essa animação 3D. Assim, por exemplo, se o personagem que leva a história for um objeto que está lá ainda, né, sei lá, uma pilastra, deve ter alguma coisa melhor do que isso, mas aí agora ele tá lá no salão de beleza e tá super chateado, eu gostava quando aqui tinha rock, sabe? Não sei, é infantil pensar, mas às vezes fica engraçado se for numa narração boa, sabe? Uma narração legal, alguém com tem uma personalidade boa, você dá vida, né, de fato, aquele personagem. Porque assim, eu acho que assim, o risco que corre um projeto desse é virar uma coisa assim um pouco entre amigos, assim, das lembranças assim, o que é super válido também, mas eu acho que tem espaço para ser um curta-metragem filmicamente interessante, né? Sabe? Sei, entendi. Você já me deu algumas ideias aqui, eu estou pensando em alguns caminhos aqui, pode ser. Enfim, se você fizer o curso, eu acho que a gente super pode avançar mais em outras ideias. Né? Gostei. Mas legal. E você não trabalha mais com edição, mas trabalhava com isso. Eu trabalhei um tempo razoável com edição, mas aí em 2008 eu resolvi dar um outro rumo assim na vida por várias razões e agora é hora de voltar, né? Também por várias razões, né? E eu queria voltar com isso daí, mas eu queria fazer um negócio bacana, sabe? Eu queria fazer um negócio legal, assim, até para jogar em festival. Foi daí que veio essa questão de formato, né? Porque eu fiquei assim, o que o festival tá pedindo hoje? Será que se eu jogar em Full HD vai? Aí já me disseram, dependendo do que você quer, tem festival que só aceita 4K, e aí eu já tinha até montado na minha cabeça uma câmera 4K no meio, uma câmera Full HD aqui, 2 celulares 4K aqui. Aí começou, mas o formato talvez seja melhor que seja 4K, o celular talvez vai variar a imagem, textura de imagem. Então tem uma série de coisas que eu queria discutir assim nesse curso, né? Também, tecnicamente. O celular, ele dá para você habilitar ele, né, como uma câmera, assim, né, super funciona. Uma câmera, eu digo, fílmica mesmo, assim, que não varia e tal. É só você dependendo, baixar um aplicativo no celular ou usar mesmo, a maioria dos celulares hoje já tem uma aba Pro, né, e aí lá dá para deixar tudo já pré-estabelecido do que você quer, enfim, de não ficar, sei lá, variando o shutter, variando enfim,
foco e tal, né? Mas, cara, festival tem de tudo, né, cara? Tem festival para filme feito com celular também. São festivais legais também. Eu acho que assim, a técnica com certeza tem sua importância também, mas a qualidade técnica da câmera e tal. Mas eu acho que também o seu trabalho assim, mais importante é você mostrar sua criatividade, né, na edição, na condução do tema e tal. Para festival também, sabe? Para festivais. E eu acho assim, uma coisa assim, questão de documentário, assim, os festivais maiores assim de documentário, eles têm procurado muito essa coisa híbrida, né? Eles têm um pouco assim sido menos frequente os documentários de talking heads, né? Assim, essa coisa entrevista, tem sido um pouco menos visto assim nos festivais mais ponta assim, né? Tipo de doc mesmo. Mas óbvio que assim, tudo tem também o seu espaço, assim. Tem projeto que não tem jeito, né? Que é isso. Também não precisa inventar roda sempre. Uhum. As entrevistas super têm seu valor e tem várias formas de você fazer uma entrevista também. Isso eu gosto de falar no curso também, né? A gente treina um pouquinho em entrevista e tal. Legal também. Né? Maneiro isso. Sim. Mas, cara, eu acho que é basicamente isso, assim. Agora, Pedro, se a gente, vamos supor, começa a fazer o curso, né? A ideia, assim, se eu seguir nessa ideia, assim, a ideia é apresentar um produto final ao final do curso, né? Isso, todo mundo mostra no final na mostra, né? Mas assim, não precisa, se você falar, cara, meu projeto está maior do que esse espaço de tempo, assim. Aí é o que eu falei, assim, eu acho que pode ser uma cena do teu filme, sabe? Se for o caso, sabe? Se isso acontecer, do filme ficar maior do que esse tempo que a gente tem. Certo. Eu acho que aí é isso, é uma ótima oportunidade para tirar um projeto do papel, né? Se o filme é maior do que esse tempo de 6 semanas, né, e tal, cara, vamos focar em fazer uma cena, vamos focar em fazer 10 minutos do teu filme e que seja algo com começo, meio e fim, sabe? Aí depois você pode continuar, enfim. Entendi. É um caminho, É. É. Deixa eu ver se faltou alguma informação. Você tem mais alguma dúvida, Marcelo? Não, acho que você foi bem claro, assim. Eu gostei do teu approach, gostei da proposta, dos caminhos que você deu. A Dudu é só assim, depois eu passei assim, vi que o horário é de 1 às 4, não é isso? Nem lembro agora, mas provavelmente é, se você está falando. Isso daqui eu só não tinha me tocado do horário, esse horário talvez me complique um pouco. Cada curso é num horário, por isso que eu nem tô tão ligado agora com que horas que vai ser, mas acho que deve ser isso, tá escrito lá. Não, beleza, eu vou dar uma olhada com carinho nisso daí, mas talvez o horário pegue para mim. Ver é legal, assim, também, é isso que eu falei, assim, geralmente quem participa é um público bem diverso, assim, então tem galera mais nova, tem galera mais experiente, cara, é bem variado mesmo o curso. Isso é legal, porque aí você joga a tua ideia em cabeças diferentes e aquilo dá uma remexida e sai uma terceira coisa, assim, que às vezes a gente nem imaginou, é bem legal isso. Né, você tem um círculo de conversa, assim, para desenvolver um projeto e protegido, assim, né, sem medo ali de estar ainda muito inicial a ideia, enfim. O curso é todo presencial, né, Pedro? Tudo presencial. Tá, no caso, se a pessoa perde uma aula, se as aulas são gravadas, como é que funciona? Não. Cara, esse não. É porque antes, no começo, a gente começou online, né, aí ficava gravado. Cara, não sei que... Assim, eu acho que não. A não ser que vão gravar esse, assim, mas a princípio não. Tá, entendi. Não, tá claro. Eu já entendi a proposta do curso, assim, maneiro. Cara, eu achei legal a sua ideia. Enfim, vê se você consegue esse horário, senão me adiciona no Instagram, Pedro Daneman,
Tá. Se quiser me mandar alguma coisa, a gente pode conversar também. Tá, ótimo. A ideia é legal. Eu gosto do ambiente, né, que pode ser criado aí, filmicamente. Maneiro. Beleza, Marcelo? Então é isso. Claro. Já que a gente está entre nós dois só, é isso. Beleza. Valeu, Marcelo. Obrigado pela sua presença.